Bendito seja o Deus de paz e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 11, lição da classe dos jovens. Estaremos aprendendo o que é frutificar no reino de Deus. Estaremos aprendendo sobre essa temática muito interessante, onde Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós as varas, quem está em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Somente através da comunhão verdadeira com Jesus podemos frutificar no reino de Deus. Então, nós vamos aprender um pouco sobre a imagem da vinha, uma tipologia da vinha e o grande vinhateiro, o princípio da comunhão, por exemplo, e dos impactos da comunhão. Então, nós vamos trabalhar essa temática. Temos aqui um assunto interessantíssimo para aprendermos sobre isto. Mas, afinal de contas, o que é o reino de Deus? O que a vinha representa? A temática da lição nos diz assim: quem serve a Cristo, quem segue a Cristo, frutifica no reino de Deus. O texto geral da lição, o tema geral é imitadores de Cristo, lição do 3º trimestre da classe dos jovens. Está aqui a lição. Ok? Muito bem. O que é o reino de Deus? Qual a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus? Estas e outras questões estaremos aprendendo agora aqui no canal Rascunho da IBD. Muito bem. O reino de Deus é basicamente o domínio, o reinado da soberania de Deus sobre tudo. A doutrina acerca do reino de Deus permeia a Bíblia como um todo. Por isso é preciso entender que a expressão reino de Deus traz um conceito bastante amplo, cujo significado e sentido devem ser compreendidos à luz do contexto de toda a Escritura. As profecias acerca do reino de Deus estão presentes desde o Antigo Testamento, mas é no Novo Testamento que a mensagem sobre o reino de Deus se desenvolve de uma forma ainda mais clara, principalmente sobre o tema mais frequente da pregação de Jesus. No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus trouxe explicitamente, ele explanou sobre a ética do reino de Deus, bem como suas parábolas, ele ensinou sobre os princípios que caracterizam a natureza desse reino. Grande parte das parábolas de Jesus é introduzida com o objetivo de revelar alguns aspectos do reino de Deus. E o reino de Deus é como, por exemplo, o reino de Deus ou o reino do céu, como é isso? Algumas pessoas tentam aplicar significado diferente à designação do reino de Deus e reino do céu, mas observando, estudando todo o contexto bíblico sobre a temática, podemos observar que mostra claramente os textos que não há diferença entre as duas expressões. A expressão reino dos céus aparece 34 vezes no Evangelho de Jesus que Mateus escreveu, enquanto que a expressão reino dos céus, reino de Deus, ela aparece somente 5 vezes. Já em outros 3 evangelhos fazem uso da expressão reino de Deus. Além disso, em várias passagens em Mateus, usa a designação do reino dos céus. O texto paralelo de Marcos, por exemplo, o próprio Mateus usou as duas expressões,
juntas de forma intercambiável, no caso. Em Mateus capítulo 19, no seu versículo 23 a 24. Portanto, a designação reino de Deus e reino dos céus simplesmente são sinônimas, né? E vamos conferir isso em Mateus capítulo 5, verso de número 3, e Lucas capítulo de número 6, capítulo 6, verso 20, né? Então nós vamos ver que é uma questão muito usada para explicar o motivo pela qual Mateus usa o reino dos céus, né? Em uma preferência do reino de Deus. Então essa explicação diz que Mateus, nós vamos explicar e observar que a expressão que Mateus usa, reino dos céus, porque ele era um judeu, escrevendo para judeus, e tinha aí por costume usar o nome de Deus, né? O mesmo é possível prevê-lo como muito sagrado, ou seja, então Mateus respeitou a tradição ao falar sobre o reino dos céus, né? E qual é o significado do reino de Deus na Bíblia? O conceito pode ser trabalhado tanto da forma mais ampla como também da forma mais restrita, né? Portanto, em seu significado mais geral, quanto mais específico, como foi dito, seu significado geral fala do reinado eterno e soberano de Deus sobre tudo. Então, do começo ao fim, a Bíblia mostra Deus como Rei e Supremo que governa todas as coisas. No Salmo 103, verso 19, Salmo 113, verso 5, né? E Daniel capítulo 4, verso 34 e 35, e Mateus capítulo 5, versículo 34, né? Efésios capítulo 1, verso 20, e Colossenses capítulo de número 1, verso 16. Concorda com Hebreus capítulo 12, verso 2, e Apocalipse 7, verso 15, e assim sucessivamente. Já o reino de Deus, de seu significado, isso é o reino de Deus. Já o reino de Deus tem o seu significado restrito, que fala que envolve a ação soberania de Deus na redenção do seu povo, né? Por isso inclui aí esse conceito de reino de Deus. A obra de Cristo é realizada, presente, da igreja, as bênçãos da salvação, a consumação de todas as promessas e a bem-aventurança eterna do universo redimido, né? Depois nós temos aí, na nossa lição, nós vamos observar que o primeiro tópico vai fazer uma tipologia da vinha, né? Então o comentarista usa assim: a vinha e o grande vinhateiro, uma clássica imagem do relacionamento de Deus com o seu povo, que remonta às profecias do Antigo Testamento, em Isaías capítulo 5, verso 1 a 7, e Jeremias capítulo número 2, verso 20 a 22. Então os filhos de Israel sempre foram cuidados de forma dignamente pelo Senhor. Deus, de forma digna, claro, cuidou sempre daquele povo. Sobre cortes e podas, por exemplo, que está em João 5, João 15, é uma reflexão a respeito da necessidade individual de comprometimento com a múltipla tarefa do reino de Deus, conforme estamos tratando aqui. Quando vamos falar no texto que Jesus trabalha sobre eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, o que eu sou a videira verdadeira, o que é que estava escrito? Jesus representa aí, ele apresenta-se como videira e verdadeira, né? No capítulo 15. Então essa é uma das alegorias mais conhecidas da Bíblia, né? Geralmente intitulada aí a videira e os ramos, né? O significado principal desse ensino aponta para o nosso relacionamento com Cristo, né? E a dependência de termos dele, Cristo é a videira, a dependência que temos de Cristo, né? E nós somos os ramos, né? Se Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o viticultor, então ele é quem cuida dos ramos, né? Ele é quem cuida dos ramos, classificando em dois grupos, por exemplo, ramos produtivos
E os ramos improdutivos, né? Os ramos representam todas aqueles que entraram em contato com Cristo, seu Evangelho, e dentre outros o agricultor cuida de limpar, aquele que dão frutos a fim de que possam produzir ainda mais frutos. Mas, por outro lado, tem aqueles que cortam, eles também cortam para que não dão mais fruto. Quando cortam, não dão mais fruto. Então, os ramos improdutivos secam, são juntados e lançados no fogo, né? Por que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira? Jesus utiliza a figura de uma videira devido ao seu grande significado simbólico, né? A nação de Israel, do Antigo Testamento, por diversas vezes era representada por uma videira. Não é? No capítulo 80 do livro dos Salmos, no verso 8 até o 16, e Jeremias capítulo 2, versículo 21, inclui o período do Macabeu, por exemplo. As moedas traziam uma videira que era estampada numa das esfinges, né? E por isso os discípulos eles poderiam facilmente entender os ensinamentos de Jesus. E quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, também é notável o contraste estabelecido nessas passagens, diferentemente de Israel, um tipo de videira e que falhou e foi julgada pela sua falha de fruto, né? Pela sua falta de fruto, aliás. Jesus cumpriu efetivamente o simbolismo de Israel, que simplesmente tipificava, sabe quem é Jesus dentro desse contexto, né? Então, quando Jesus contou a alegoria da figueira e dos ramos, nesse contexto dessa passagem, é muito importante em sua interpretação. Provavelmente Jesus ele contou essa alegoria na noite em que instituiu o sacramento da ceia, né? Nesta mesma noite ele foi traído. Isso significa que aquela era a última oportunidade de Jesus advertir os seus discípulos antes de ser preso. Então, Jesus lhe falou sobre a diferença entre o ramo que dá fruto e o que não dá fruto. Tal diferença está fundamentada claramente sobre o conceito de permanecer nele. Então, o ramo que dá fruto é aquele que permanece nele, e ao contrário do infrutífero, é o que é cortado, juntado e lançado no fogo. Qual a explicação dessa questão? Qual a alegoria que está dentro desse texto, intrínseca dentro desse texto? Ao mesmo tempo que Jesus vê a videira verdadeira, Jesus de ser a videira verdadeira, e também estabeleceu um contraste, né, muito grande entre os ramos produtivos e os ramos improdutivos. Por isso a explicação alegórica da videira e os ramos passa pela resposta da seguinte, que Jesus, quais são os ramos improdutivos? Diferentemente da interpretação de tentar responder essa pergunta, já dissemos aí que os ramos em geral são todas as pessoas que demonstram ter algum relacionamento com Cristo. Mas quem são exatamente os ramos que receberam a terrível sentença, de serem queimados e jogados no fogo? Quem era? São os estudiosos, alguns costumam responder apontando que, diferente das maneiras, essas interpretações, Jesus relacionou isso àqueles que não servem ao Senhor, né? Há quem entenda também que os ramos improdutivos são cristãos verdadeiros. Esses cristãos deixaram de produzir e apostataram-se da fé. Consequentemente, eles são cortados definitivamente, juntados e lançados no fogo, né? O problema com essa interpretação é que a segurança da salvação parece repousar na capacidade dos ramos em produzir frutos, né? Além do mais, devemos aí nos lembrar que pouco antes mesmo Jesus havia falado sobre isso, sobre a maravilhosa promessa de suas ovelhas, jamais se perderiam. João 10, verso 11. Né? Será que ele teria mudado de ideia definitivamente? Não. Essa é a resposta. Os ramos produtivos são os crentes verdadeiros que são disciplinados por Deus,
né? Outros defendem que todos os ramos produtivos e improdutivos são cristãos verdadeiros, mas diferentemente da interpretação que nós vimos agora, o fato de ser cortado não inclina aí, não implica na perda da salvação. Esse corte seria um tipo de disciplina que Deus aplica nos ramos improdutivos, né? Então podemos ver que no tópico de número 2, o comentarista fala aqui no tópico 1, o terceiro tópico 1, subtópico 3, ele fala sobre os princípios bíblicos como instrumento da poda espiritual, né? Ele usa também bastante, né? Todas as matérias praticamente ele usa, toda a lição, o texto da Bíblia de aplicação pessoal, né? De estudo de aplicação pessoal. No segundo tópico está assim, os princípios da comunhão, a necessidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus, né? A comunhão com Jesus e a condição de frutificação no reino de Deus, né? E prossegue o texto, quando podemos observar aqui que o comentarista fala sobre os impactos, né? Os impactos da comunhão, né? Comunhão com Jesus implica adequação à palavra. Então vivemos um tempo muito complicado, né? Onde multidões querem Cristo, mas rejeitam as Escrituras que anunciam, que o anunciam. Então os indivíduos professam publicamente uma suposta fé em Cristo, porém no cotidiano de suas vidas eles desrespeitam tudo isso aí continuamente. Eles desrespeitam os valores bíblicos, desrespeitam os valores do reino, contradizendo a Bíblia e seus atos. E falas públicas, por exemplo, só a comunhão com Cristo houver adequação dentro da palavra. Caso contrário, não terá essa adequação do reino com Cristo. Então precisamos, qual é a marca de um verdadeiro cristão? Que o cristão produz no reino de Deus, né? Então nós observamos que os ramos produtivos são os crentes nominais, né? O contexto da alegoria do texto do ramos da videira, por exemplo, dissemos que dentro do contexto Jesus pronunciou essas palavras muito importantes para a interpretação do texto de João 15, né? Que estou trazendo aqui é uma interpretação do texto de João 15, mesclando aqui com alguns tópicos aqui da nossa lição, né? E podemos observar que pouco antes de dizer ser a videira verdadeira, Jesus também havia dito que nem todos que acompanhavam estavam realmente limpos. João 13. Obviamente que essa era uma referência a Judas Iscariotes. Primeiro, ele havia estado tão perto de Jesus e desfrutado de toda a relação tão próxima com ele. Segundo, ele tinha sido instruído sobre a verdade do Evangelho. Terceiro, ele presenciou, participou de obras incríveis e que comprovavam que Jesus era o Filho de Deus. Porém, mesmo diante de tudo isso, ainda assim Judas Iscariote partiu rumo à sua própria destruição. Já os outros discípulos que também tiveram o mesmo contato íntimo com Jesus, eles escutaram a mesma palavra, receberam os mesmos ensinos e presenciaram a participação dos milagres, e participaram, aliás, dos milagres. Então, aparentemente, não havia diferença entre o traidor Judas Iscariotes e o azeite, e os 11 restantes, aliás, não tem nada com azeite. Qualquer um deles que visse aí Judas de noite, e ele saiu para trair o Senhor. Então, facilmente diria assim: eis aqui um discípulo mais próximo daquele que Jesus de Nazaré. Isso significa aparentemente que tanto judeus quanto os demais discípulos tanto Judas quanto os demais discípulos eram ramos que estavam na videira, né? Então essa parafrase é muito importante. Qual o significado da videira e o ramo? Então o grande significado alegórico desse texto é que os ramos é a verdade, a videira e os ramos é a verdade, que somente quem permanece com Cristo poderá dar fruto, né? Poderá dar frutos. João capítulo 15, no seu versículo de número 5,
né? E ele diz, o texto diz assim: aquele que permanece em mim. Por outro lado, o mesmo versículo, a soberania de Deus também é apontada aqui claramente, porque sem mim nada podeis fazer, né? Esse nada significa a incapacidade humana de fazer qualquer bem em relação ao homem, ou o homem definitivamente não pode contribuir para a sua própria salvação, né? Isso significa que esse ramo inclui não só a produção de frutos, mas também o próprio ato de permanecer na videira verdadeira, né? Então podemos observar quão importante é esta lição. Que fruto é produzido pelos ramos da videira? Alguns comentaristas, intérpretes da Bíblia, eles discutem sobre esse tipo de frutos e ramos produtivos da videira, né? E alguns identificam esse fruto como um resultado da evangelização. No entanto, tal fruto ele não se resume apenas à própria evangelização, antes também a inclui. Então, com base no contexto do próprio capítulo 15, percebemos que a analogia dos frutos está designado a frutos morais, né? Ou a fruto moral, ou melhor. Esse fruto é consequência natural da obediência da palavra de Deus, que expressa aí do caráter cristão, né? O caráter cristão dentro desse bojo contextual. Outras coisas interessantes que em nenhum lugar da ilustração da videira somos informados, né, de que os ramos improdutivos um dia produzirão e pararão de produzir, e outros pararão de produzir. Ou seja, a ilustração começa e termina com ramos infrutíferos e ramos frutíferos. Só isso, né, podemos observar. Então, quando o relacionamento a esse ensino, quando relacionamos esse ensino com o capítulo 5, que Paulo cita lá em Gálatas sobre essa questão, onde lemos que as obras da carne e o fruto do Espírito, entendemos porque disso tudo, ou seja, o apóstolo claramente ele nos alerta para o que de fato nos interessa, o que de fato é ação, o que de fato traz capacitação do Espírito Santo sobre a nossa vida, ok? Então, quando vamos ver a videira verdadeira, também temos que coadunar com a soberania de Deus. Então, esse conceito também ajuda a entender a sentença exposta no capítulo 10, né? No versículo 10, aliás, da leitura que fizemos, né? Da leitura bíblica em classe. Se guardar os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Mas, mais uma vez, o foco aqui não está na capacidade de guardar preceitos divinos, né? Mas no resultado da graça, da soberania. Se nós guardarmos os preceitos de Cristo, é porque nós o amamos. João capítulo 14, verso 15. Se nós amamos, é porque Ele nos ensinou primeiro, nos amou primeiro, a ação soberana de Deus, né? E assim sucessivamente, ok? Em João 15, 16, assim: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vós nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Diferentemente de que alguns alegam, essas palavras definitivamente não resume apenas grupos de discípulos que cercam Jesus. Naquela noite, essas palavras se estendem a todos os discípulos genuínos ao longo dos tempos, para a glória de Deus Pai. Então, esses discípulos são os ramos frutíferos que produzem mais e mais frutos por estarem na videira verdadeira. Então, o que é o reino de Deus dentro desse contexto, né? Então, nós já passamos por aqui. Temos aqui lições importantes, que a salvação ela nos apresentou e nos deu um privilégio de uma conexão direta com o Pai, né? Então é importante notar isso, ok? Quando nós vamos trabalhar esses aspectos, né, da visibilidade
do reino presente de Deus na nossa vida. Em Colossenses capítulo 1, verso 13. No aspecto presente, falamos do reino de Deus em seu prosseguimento atual da igreja. Nesse aspecto, William Hendricks ele fala sobre o reino de Deus como sendo o domínio do Senhor, reconhecido no coração ativo da vida do seu povo. Então, esse conceito envolve aí as bênçãos da salvação para aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo, né? Os cidadãos do céu são aqueles que foram anunciados, ou arrancados, aliás, do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Cristo. Também é verdade que o reino de Deus se desenvolve de forma misteriosa durante a era do Evangelho em Mateus 13, verso 19 e 52, Marcos 4, verso 30. Ainda esse aspecto presente, Jesus diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD ensinando para transformar vidas. Nesse domingo estaremos comemorando o Dia Nacional de Missões. Deus abençoe todos os missionários no nome precioso de Jesus. Canal Rascunho DVD ensinando para transformar.